Yeah. Uh. Um plano de saúde, o seu custo de vida vai aumentar. Então você vai se preparar desde hoje, se preparar para o futuro. Mesmo que a pessoa diga, mas se eu morrer amanhã? Se eu morrer amanhã, você deixou um legado para os seus filhos, herdeiros, parentes, né? Então você deixou algo positivo aqui na Terra. Eu creio muito que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Uma missão que nós temos que a gente tem alguma razão de existir. Então, Perfeito. basicamente, a gente tem que procurar. Se a gente morrer, a gente deixa um legado. Mas se a gente não morrer, a gente lá na frente a gente tem uma perspectiva de melhor retorno, um padrão de vida aceitável, vai ter condições de pagar seu plano de saúde, de viver dignamente, né? E aproveitar melhor sua aposentadoria. Que hoje em dia, se a gente for pelo lado também da nossa previdência, é um sistema de pirâmide. Então ela tende a quebrar. Em algum momento ela vai quebrar, porque o que você paga hoje não é para você se aposentar no futuro, e sim custear os inativos hoje. Então, a tendência no futuro, a expectativa de vida do brasileiro é aumentar cada vez mais, e lá na base, as pessoas estão tendo poucos filhos. Então, a tendência é o quê? A gente ter uma inatividade muito alta e os que estão trabalhando reduziu bastante. Então, há uma São tendência poucos, né? muito forte de ou aumentar a questão da alíquota previdenciária, ou aumentar a Exato. expectativa de vida de 70 para 80 para 90. Então, Boa tarde, nosso desde amigo já, Vinícius. Viegas aí está Acompanhando aí também na nossa nossa live. live. Então, tudo está lá em Mateus 25, 14 a 30, que fala sobre a parábola dos talentos. O que diz essa parábola dos talentos? Eu vou dar uma lida agora. Então, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os. Os que havia recebido e aplicou-os. É, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Terei o talento dele, entregue-nos ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma palavra preciosa, muito importante
no segmento de investimentos. Se você for entender o contexto histórico, o talento correspondia a um grande valor. Nosso amigo Leandro aí, ó. Leandro, seja bem-vindo aí. Futuro médico aí. Então, o talento correspondia a muito dinheiro mesmo. Corresponderia a cerca de 15 anos de salário. Então, se for para ir para um salário mínimo, seria pouco mais de R$ 200.000 cada talento. Então, a gente viu aí 3 cenários, 3 servos, né? Um servo, ele pegou a monta que tinha de 5 talentos e aplicou, investiu da melhor forma, empreendeu, conseguiu gerir esse negócio de forma eficiente. E aí ele entregou mais 5, né? 5 talentos. No segundo também foi, de acordo com a sua capacidade. Deus deu uma capacidade, de acordo, ele deu mais talento para quem tem mais capacidade. Então, quem tem capacidade de gerar 5, gerou 10. E quem tem capacidade de gerar 2, gerou 4. O segundo ainda também foi eficiente, mas o terceiro não foi. O terceiro, ele disse, eu tive medo, eu não investi. Ele disse lá, o Senhor é severo, que não planta, que junta e não semeou. Então, ele se sentiu... Primeiro, ele tem 2 cenários aí. O primeiro cenário, ele teve medo da insegurança. Como muitas vezes a pessoa tem medo de empreender, medo de gerir um negócio. Aí acaba sendo funcionário. Dizer que o medo, ele é um bloqueio, né? Bloqueio mental, né? Isso. O medo, Bloqueio mental. Bloqueia nossas ações aí para desenvolvimento, né? Para empreendedorismo, para investimento, né? Então, é um bloqueio. Um algo bloqueio, negativo. ele é extremamente negativo e é presente na maioria das pessoas. Muitos têm medo de empreender, muitos têm medo de buscar, de ir atrás, mesmo que no início seja difícil, porque todo empreendimento, você vai gerir, você não sabe o futuro que vai ocorrer, ele tem os percalços negativos. Qualquer empresa que for gerir nos primeiros meses, para até maturar o negócio, ele vai calejar muito. Então, você precisa ter um fluxo de caixa, precisa acreditar primeiramente no negócio, né? E ele não teve, Agora, e nem simplesmente, sim. Juan, a gente pode ver aqui, nesse terceiro caso aqui, desse servo, né, que pegou o talento lá, né, e semeou em local não devido, ou seja, ele colocou na terra, enterrou, né, além do medo, ele de empreender, de multiplicar esse talento, né, do seu senhor, ele colocou em local inapropriado, né, ele, como diz aí a palavra, ele deveria ter emprestado ao banqueiro, né? Colocado ali um local para render, para multiplicar, por exemplo, em fundos imobiliários, em ações, Ou até mesmo na em renda fixa, você renda tem fixa. muito medo, você tem como aplicar num local seguro. Eu não conheço ações, eu não conheço fundos imobiliários, mas eu posso DHSC, aplicar. DHCS, tem live aí. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos lá. Então, basicamente, ele enterrou, né, a monta de dinheiro, mas além de deixar parada a inflação comendo o recurso, porque se for analisar lá em 94, R$ 100 em 94, corresponde a R$ 13 de hoje. Então, o dinheiro se desvalorizou quando você enterra, quando você bota debaixo do colchão, quando você não aplica. Então, ele deixou nessa situação. Ele não aplicou o recurso e deixou paralelo, parado. inclusive, viu? Um grande paralelo. Então, retrospectiva aí, né? com certeza. Então, o que eu quero dizer com relação a esses 3 casos, que o último, aquele que teve medo ou que se sentiu pressionado, ele basicamente vai ser escravo de outro que vai produzir muito. E não é que seja ilícito, não. Simplesmente o primeiro e o segundo ele conseguiu multiplicar.
Já o terceiro não. Então, esse terceiro, o recurso que ele tem lhe será tirado. O talento que Deus entregou na mão dele será passado para o que tem 10, porque lá ele sabe multiplicar. E isso serve para qualquer tipo de talento. Quando a gente tem o conhecimento, a gente precisa repassar para o próximo. Porque a gente repassando, a gente aprende duas Explorar, né, vezes esse mais. conhecimento, né, assim, multiplicar, Disseminar isso. disseminar.